Um cordial bom dia. Pela graça de Deus, estamos vivendo o 13º domingo após Pentecostes. E o evangelho de hoje, Jesus nos convida a carregarmos a nossa cruz e o seguir. Afinal, ele também fez isso. Queremos, pela palavra de Deus, ser motivados a carregar essa cruz, sabendo que ela é leve, porque Jesus há de nos ajudar a carregá-la. Um culto muito abençoado para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Nós invocamos a presença do nosso Deus, Ele está entre nós e nós somos grandes. Ofendemos ao nosso próximo, ofendemos a Deus, machucamos a nós mesmos por pensamentos, palavras, ações, omissões e estamos sobrecarregados. E Jesus então está te convidando a deixar toda essa carga aos seus pés, porque Ele, quando morreu na cruz, já pagou toda essa dívida. Confiando naquilo que Jesus fez por todos nós, vamos pedir perdão, cantando Tal Como Estou. Confiando em teu divino
Pedimos perdão, Deus nos ouviu e agora Ele quer dizer para ti que se estás arrependido, se confias em Jesus como único, suficiente e necessário Salvador e se queres levar uma nova vida com Ele, que estás perdoado. E como ministro de Cristo, chamado e ordenado, também te anuncio essa graça. E o faço em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora convido o Dirceu para ler para nós o salmo deste dia, o Salmo 26. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor, julga os meus desejos e os meus pensamentos. Pois o Teu amor me guia e Tua verdade sempre me orienta. E não ando na companhia de gente falsa, e não vivo com hipócritas. Não me junto com os perversos, e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do Teu altar, junto com os que Te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das Tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a Tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de Ti. Livra-me do castigo e que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo o mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus, Teu Filho sofreu a agonia e a vergonha da cruz de boa vontade para a nossa redenção. Concede-nos coragem para tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo onde Ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.
palavra de Deus do Antigo Testamento está registrada em Jeremias, capítulo 15, dos versículos 15 a 21. Então eu respondi: ó Senhor, tu que sabes, lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem, não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas, por causa do trabalho pesado que me destes. Fiquei sozinho e muito indignado, porque continuo a sofrer. Porque as minhas feridas doem sem parar? Porque elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para o povo. Voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo com um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Palavra do Senhor. A epístola para este domingo está registrada em Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmão em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Palavra do Senhor.
O Evangelho para esse 13º domingo após Pentecostes está registrado em São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita que isso nunca vá acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse para Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que possa pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Palavra do Senhor. Tradicionalmente, após ouvirmos o Evangelho, no culto, nós confessamos a nossa fé. E hoje, novamente, eu vou dizer aquilo que eu creio. E nisto também quero firmar vocês. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus só. Não existe outro. O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai, o Filho é igual ao Espírito Santo e o Espírito Santo é igual ao Pai e assim por diante, e porque formam uma unidade, são um Deus só. Deus Pai criou o mundo, sustenta o mundo, me deu vida e a preserva. Deus Filho, como nós ouvimos aqui, veio a esse mundo e morreu na cruz, padeceu e depois ressuscitou e subiu aos céus, onde governa o mundo e com muito carinho ele governa também a sua igreja. Também creio em Deus Espírito Santo, aquele que me dá a fé, me sustenta a fé, me santifica, cuida da igreja. Devo a ele a fé que tenho desde o santo batismo. E rogo ao bondoso Deus e Pai que me conserve, a mim e a ti, nessa fé até o fim. Amém. Vamos cantar.
Graça e paz da parte do nosso Deus o Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meditamos no Evangelho deste domingo, onde Jesus diz que irá para Jerusalém e lá irá morrer, sofrer, e convida também os seus discípulos a irem junto. E aí Pedro diz: eu não vou permitir que isso aconteça, tu não vais morrer. Aí Jesus diz para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Tu não pensas como os homens, tu não pensas como Deus pensa, tu pensas como os homens pensam. Logo Pedro, que como nós vimos no domingo passado, havia professado a sua fé, dizendo que Jesus era o Filho do Deus vivo. E já na sequência, imediatamente, Jesus diz que Pedro é um instrumento do diabo para afastá-lo da cruz. Eu entendo Pedro. Pedro largou toda a sua família, largou todo o seu emprego, está seguindo a Jesus e agora Jesus diz que ele está indo para Jerusalém para morrer. Eu entendo ele. Pedro está jogando fora tudo, está indo atrás de um homem derrotado. Será que às vezes nós não pensamos assim também? Que não é justo que os bons morram, que não é justo que o Filho de Deus seja morto. De outro lado, pensa Pedro que se Jesus Cristo é o Salvador, o prometido, como ele havia confessado há pouco, Jesus não pode ter o final de um simples mortal. Para poder salvar, ele deve, no mínimo, ficar vivo. Morto não salva ninguém. Morto, Jesus não poderia mais fazer nada pela humanidade. Jesus deve estar louco pensando em morrer e, ao mesmo tempo, salvar e libertar. Não ocorre que também nós imaginamos seguidamente Cristo como um rei todo-poderoso que salvará os seus seguidores de todo o mal? Lógico, nós pensamos assim. Mas será que nós medimos as consequências desse fato? Ou somente a gente acredita numa ideia? Assim como o Natal virou uma festa, será que a Sexta-feira Santa também não é apenas uma data para ser lembrada, um sentimento, uma ideia vaga, um símbolo para embelezar paredes e pescoços, e assim a cruz perdendo o seu sentido original? Na imagem que Pedro fazia do seu Deus, não cabia um Messias sofredor e crucificado. E o Cristo crucificado cabe na nossa imagem? Numa sociedade que luta pela independência, cabe um Jesus crucificado? Num mundo que só quer progresso, desenvolvimento, cabe a imagem de um Deus sofredor morrendo na cruz? Num mundo que venera a beleza física das top models, dos galãs de novela, dos corpos esculturais das academias de ginástica, a imagem de Jesus cabe nesse mundo? Um mundo que está em constante procura da eterna juventude, que deposita os velhos nos asilos, ainda há lugar para um Deus de rosto desfigurado? Num mundo em constante busca pelo sucesso, pela vitória, pela realização pessoal, pelo bem-estar, ainda há lugar para um Deus que é derrotado, zombado, cuspido, pendurado numa aviltante cruz? O Messias sofredor e crucificado não cabe mais neste mundo em que o Deus tecnologia, o Deus ciência é adorado, como se a ciência, se a tecnologia
pudesse resolver tudo. O Messias sofrer e ser crucificado não cabe num mundo daqueles que têm meta suprema e única a satisfação de todos os seus desejos de consumo. Não, nesse mundo o Messias não cabe. O Messias sofredor não cabe no mundo daqueles que só querem vitória. Pois a gente também passa por essa mesma tentação de Pedro. Como todo mundo ao nosso redor vive naquela ânsia da realização pessoal, de se dar bem na vida, de ser um vencedor, como a televisão, os meios de comunicação, toda hora nos apresentam os vencedores, os heróis, os mitos. Como nós somos incentivados a sempre buscarmos em primeiro lugar os nossos próprios interesses, porque daí nós vamos nos dar bem. E de outro lado, quando é nos apresentado de forma negativa e até distorcida a vida de pessoas que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar, se dando mal, a tentação é real de buscar, em primeiro lugar, os seus próprios interesses. Talvez tenhamos um exemplo dentro da igreja, quando sempre se tem a falta de pastores, poucos se dispõem a enfrentar 6 anos de teologia e depois ir trabalhar não sabe se aonde e talvez não ter uma vida tão boa. Melhor seria fazer uma outra faculdade, ganhar bem mais, ter uma vida estável. É por isso que faltam pastores também. E não é só na igreja como um todo, mas aqui também. Eu não aceito nenhum cargo na diretoria para me incomodar e gastar tempo em reuniões. Eu não vou me envolver com a música, porque daí eu vou ter que gastar tempo em ensaio, enquanto eu bem que poderia ficar em casa. Ajudar na festa. Tem tanta gente que sabe fazer melhor do que eu. Ajudar na escola dominical, vou eu me incomodar com a criançada? Contribuir, ofertar? Sempre o mínimo, porque eu tenho que pensar primeiro em mim. Terminar a minha casa, comprar o meu carro, comprar aquela roupa que tanto sonhei, ou fazer aquela viagem dos sonhos. Sim, nós temos essa tentação e temos as mais diversas desculpas. E pode escrever, quem pensa assim, por qualquer motivo, também não vem mais na igreja, não mais participa do culto, porque ele pensa em si primeiro. Primeiro descansar, primeiro arrumar a casa, primeiro fazer o passeio, primeiro, aquelas outras coisas. Depois, bem depois, lá em último lugar, lá na rabeira, as coisas do reino de Deus. Vai dizer que esta não é uma tentação forte? Vai dizer que você nunca teve esse tipo de pensamento? Por isso, sempre de novo preciso escutar o que Jesus diz. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai achá-la. Pois, que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca de sua alma? Com estas palavras, Jesus nos coloca com os pés no chão. A realidade. A vida dura uns 80, 90 anos, mas existe uma eternidade pela frente. Será que nós vamos ser tão burros que vamos trocar 80 anos de vida boa, de realização pessoal, pela eternidade de bem-aventurança? Vou ser tão burro para tocar a eternidade feliz por 80 anos felizes? No mínimo, sejamos racionais. Agora, cuidado, Jesus não está dizendo que devemos ter 80 anos de infelicidade. Quando Jesus diz que o discipulado se caracteriza em deixar para segundo plano os seus interesses, carregar a cruz e o acompanhar,
Ele não está propondo a anulação da nossa personalidade, da nossa identidade. Não. Deus não quer a anulação daquilo que Ele criou. Não é por aí. Porque em outras passagens bíblicas, Jesus fala em outras coisas. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque outras coisas lhes serão acrescentadas. E aí vai afora. São várias as promessas para aqueles que aprenderam a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso significa que Jesus está nos propondo um outro caminho. Perder a vida por causa desse reino significa ganhar a vida para sempre. Abrir mão de seus sonhos e realizações e seguir o caminho difícil do Mestre significa substituir por algo que até na morte não perde o seu valor. E isso Pedro não entendeu bem naquele momento em que disse que não iria permitir que Jesus morresse. Naquele momento, Pedro não queria isso. Ele só foi entender mais tarde, quando entendeu que ele próprio era capaz de morrer na cruz. E a cruz para ele já não era mais uma ideia ou um símbolo. Por isso até pediu para não ser crucificado como Jesus. Não merecia esta honra. Por isso foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição. Morrer de cabeça para cima, vitorioso, triunfante, só Jesus. O dilema de Pedro não foi seguir ou não seguir o Mestre, mas de entender que o Filho de Deus veio ao mundo para sofrer e morrer, ser crucificado e ressuscitar. O dilema de Pedro era entender naquele momento que a verdadeira vida tem de passar pela morte do eu. Jesus colocou a cada um de nós em primeiro lugar. Jesus não pensou nele, Jesus pensou em nós. E porque assim ele fez, obteve a nossa salvação. E agora ele diz: me sigam. Que Deus nos ajude nesta semana e até o fim de nossa vida, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que Ele, por graça, nos dê a vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que vai além de todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações, guarde a nossa fé nesse Cristo até o fim. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Ouvimos a palavra de Deus, fomos por ela instruídos e convidados a carregar a nossa cruz, sabendo que Jesus Cristo a tornou leve. E como seguidores de Cristo, nós também queremos trazer as nossas ofertas. Não podemos fazê-lo de forma presencial, mas vamos seguir a recomendação que o apóstolo Paulo deu aos cristãos da cidade de Corinto, quando ele disse que todos os domingos cada um de vocês separe
e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Faça isso. Separe já desde hoje em casa a tua oferta. E na primeira oportunidade que tiveres, traga ela à casa de Deus. Vamos nós orar. Senhor, estamos entrando numa nova semana. Para cada um de nós ela será diferente. Do muito que ela trará, certamente algo vai nos alegrar, mas também há certas coisas que nos fazem temer. Entre nós existem pessoas apreensivas e aflitas. Também pensamos nos enlutados, que voltam agora aos seus lares desfalcados. Mencionamos os cônjuges que vivem se ferindo mutuamente. Por causa de atritos contínuos, alguns desistem resignados, tornando-se ainda mais estranhos entre si. Pais estão preocupados com seus filhos. Outros lutam com problemas que precisam ser resolvidos e com decisões que precisam ser tomadas. E em todas estas dificuldades nos sentimos indefesos, sem auxílio e sobrecarregados. Senhor, contamos com o Teu Santo Espírito que nos prometeste. Ele nos autoriza a ter esperança em Teu auxílio. Ele nos anima a pedir a Tua assistência. Mas não queremos pedir só para nós, senão para o Teu mundo inteiro. O Teu Espírito pode transformar o que é ruim e mau. Ele é capaz de renovar a vida onde indivíduos ou nações inteiras se endurecem em preconceitos, hostilidade e sentimento de ódio. Senhor, dá-nos Teu Santo Espírito, forte e poderoso. Dá-o para que o Teu mundo se torne diferente e melhor. Dá, especialmente àqueles cuja palavra está sendo ouvida, os que têm que tomar decisões aos quais é confiada a responsabilidade sobre todos. Dá aos políticos em todos os governos do mundo, aos homens da economia e dos sindicatos, aos juízes e professores. Dá aos que dirigem e trabalham nos meios de comunicação. Dá o Teu Espírito a todos nós, Senhor, para que o senso de nossa responsabilidade e solicitude pelo próximo nos determine em tudo o que falamos, pensamos e fazemos. Pai eterno, de uma forma especial, te rogamos pelo nosso mundo que está vivendo nesta pandemia e pelo nosso Brasil. Dá aos nossos governantes sensatez e que pensem antes no bem do povo do que nos seus próprios interesses. Da mesma forma, te pedimos novamente pelos meios de comunicação, para que não mais assustem o povo, mas o animem. E assim nos entregamos em Tuas mãos em mais uma semana. Manda os Teus santos anjos para estarem conosco bem do lado, protegendo-nos. E assim podemos andar tranquilos, porque temos a certeza que nada fugiu do Teu controle. E tudo isso em nome e por amor de Jesus, o Teu Filho. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoe
Ó Senhor nosso Pai Celestial, onipotente e sempiterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. E assim estamos chegando ao final do nosso culto a Deus, onde Ele falou com cada um de nós e nós também falamos com Ele. E está faltando uma coisa, não está? A bênção, né? Deus quer abençoar a cada um dos seus filhos. É por isso mesmo que Ele já deixou no Antigo Testamento a bênção araônica. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo abençoa os coríntios, os efésios, com a bênção apostólica. Fique com a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que você tenha um ótimo e abençoado dia e, igualmente, uma ótima e abençoada semana. Que Deus te ajude esta semana a carregar a cruz, que ela seja leve para ti. E quando ela ficar pesada, olhe para Jesus. Afinal, Ele já fez tudo em nosso lugar. E nós queremos participar um pouco daquilo que Jesus Cristo fez. E que Deus dê para ti semana muitas oportunidades para testemunhares a tua fé em Jesus. Bom dia.